A CRES Açores vai promover, no próximo dia 18 de junho, um seminário online dedicado à regularização dos imigrantes dos Açores. Por causa da situação da pandemia que vivemos nos últimos meses, decorreram algumas alterações relacionadas com a permanência dos imigrantes no arquipélago, nomeadamente a obtenção do título de residência e também visto de estudo ou trabalho. Informações que serão partilhadas com os imigrantes neste especial webinar Covid-19. No Açores Hoje divulgamos esta iniciativa, assim como a missão do Gabinete de Apoio ao Migrante. A nossa convidada esta tarde responsável, Ana Silva, da CRES Açores. Muito boa tarde, bem-vinda ao Açores Hoje. É um gosto tê-la connosco aqui esta tarde. A quem é que se destina, sobretudo, este webinar que é promovido no próximo dia 18? Essencialmente a imigrantes que possam estar numa situação de irregularidade documental, ou seja, que neste momento não tenham os seus documentos válidos ou que, por força da pandemia, não tenham conseguido um atendimento essencial para o seu processo de regularização, mas também para profissionais, porque esta é, sem dúvida, uma das grandes missões da CRES Açores, é sensibilizar todos os profissionais das mais diferentes áreas. Falamos de juntas de freguesia, câmaras municipais, empresas, departamentos públicos, no sentido de todos os profissionais estarem por dentro desta questão legal, por dentro da questão dos documentos essenciais para que um imigrante residente nos Açores, que documentos é que deve ter para exercer a sua cidadania, para poder trabalhar, para poder beneficiar dos apoios existentes, e só através destas informações é que podemos estar todos com a mesma informação. E existiram algumas alterações nas últimas semanas? Sim. A partir do momento em que Portugal decretou o estado de emergência, houve a necessidade por parte do Governo de adaptar a legislação para que migrantes em situação pendente face a processos de regularização não ficassem prejudicados, nomeadamente através da saúde ou, por exemplo, de apoios sociais. E o que o estado de emergência veio trazer foi exatamente a regularização de todos os imigrantes que estavam a aguardar processos de regularização. Ou seja, a partir do momento em que uma pessoa dá entrada num processo de regularização, está em lista de espera, está a aguardar que o seu processo tenha um fim. A verdade é que durante esse processo acaba por não ter ainda um documento válido. Está numa e que situação... implicações é que isso pode ter? Pode ter, por exemplo, no sistema de saúde, pode ter nos apoios sociais, pode ter no aluguer de uma casa, pode ter na abertura de uma conta bancária. Podem ficar privados, tendo em conta a suspensão dos serviços, à prestação de alguns bens essenciais. Sem dúvida, e o que o Governo fez foi precisamente isso, foi contrariar esta situação e permitir que, durante este período de pandemia, as pessoas ficassem protegidas no sentido de poderem recorrer aos serviços e não lhes ser negado pela ausência de documentos. Ou seja, garantiu que todas as pessoas ficassem numa situação de regularidade, e quando digo todas as pessoas, digo todas as pessoas que já tenham iniciado um processo de regularização à data. O que é certo é que mesmo quem não o tenha feito, não ficou de forma alguma desprotegido, pelo menos nos Açores. E isso graças às organizações que atuam nas mais diferentes áreas, respondendo a estas necessidades que vão surgindo. E quais são, sobretudo, as temáticas que vão ser abordadas, ou qual será a orientação deste webinar especial neste contexto da Covid-19? A orientação será, sem dúvida, esclarecer as pessoas para a atual situação no que concerne à regularização documental, ou seja, fazermos um ponto de situação em que, desde o dia 18 de março, que todos os serviços pararam, houve a necessidade de os serviços readaptarem, e neste momento todos os imigrantes que estão nesta situação pendente estão regulares, ou seja, têm uma documentação válida até 30 de outubro. E a questão é que, a partir de 30 de outubro, a situação volta ao que estava anteriormente. E agora, a nível governamental e no âmbito do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, tem sido feito um ótimo trabalho no sentido de criar de forma online um processo mais rápido e mais célere para tentar aqui resolver a questão da documentação. E a questão central é esclarecer as pessoas sobre esse procedimento, o que é que devem fazer a partir do momento em que o serviço estiver disponível online, como o fazer e essencialmente quais são os seus direitos durante todo este processo. Quer para a pessoa migrante, quer para os profissionais. Que documentos devemos pedir às pessoas? As pessoas podem ir recorrer aos serviços e pedir apoios
devem ficar fora do Sistema Regional de Saúde ou não? Ou seja, são estas questões que nós que iremos abordar com a presença da Senhora Diretora Regional do Serviços Estrangeiros e Fronteiras. São duas as oradoras, a própria Sim. Ana Silva, do gabinete, mas também essa entidade que vai representar o CEF, o Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Exatamente. Ou seja, a escolha de só duas oradoras é exatamente no sentido da questão legal e da questão que é o Serviço Estrangeiro e Fronteiras que atua nesta área, e no âmbito do nosso gabinete de poder tranquilizar as pessoas, mas também os profissionais, que são duas das nossas áreas de atuação, é esclarecer e, uma vez mais, mostrar a nossa total disponibilidade para com a necessidade de recorrerem aos serviços e, acima de tudo, recorrerem para informações, porque essa tem sido, eu diria que durante a pandemia, o que mais tranquilizou as pessoas foi o conforto de uma chamada telefónica, ou saber que do outro lado estava alguém que tinha uma palavra de apreço. E uma palavra de apreço, muitas vezes, só para dizer que as coisas isto vai ficar bem. Sobretudo quando estamos a falar de uma população que muitos deles estão em risco de exclusão e essa é uma forma de se sentirem integrados também na sociedade de acolhimento. Esse contacto, mesmo não sendo presencial, mesmo seja via telefónico, é a oportunidade também de se sentirem integrados. Sem dúvida, eu acho que, e aquilo que nós sentimos durante toda a pandemia, foi exatamente o conforto que uma pequena palavra, uma pequena conversa dá a quem está do outro lado e que está, tal como eu, ansioso ou ansiosa por saber o que é o dia da manhã. E a verdade é que é sem dúvida uma população em que acaba por estar mais vulnerável por força da própria situação, mas acima de tudo por uma questão linguística. Porque a verdade é que houve um grande esforço de traduzir toda a documentação, mas nem todas as pessoas falam inglês, nem todas as pessoas falam português. E há sempre a necessidade de saber mais alguma informação, de preferência na sua língua materna. E isto é, sem dúvida, o que por vezes dificulta todo este processo de integração. E neste caso da pandemia Covid-19, a informação. A informação na língua em que a pessoa consegue dominar ou entender faz com que ela se sinta mais vulnerável, mais afastada. E sem dúvida que um contacto telefónico, uma simples mensagem, tranquiliza, porque sabe que do outro lado há alguém que, de uma forma ou de outra, procurará encontrar alguma resposta ou pelo menos ter a atenção. Sentir-se acompanhado. E referiu aqui a questão da língua, e esse também é um dos serviços que o Gabinete de Apoio ao Migrante da CRES Açores presta, é precisamente a iniciação no português para quem chega ao arquipélago. Sem dúvida, porque nós defendemos, e também é um compromisso do Governo Regional dos Açores, de que a língua é sem dúvida a maior barreira e a maior dificuldade num processo de integração. E este ano vamos fazer a 8ª edição do curso de português para falantes de outras línguas e vem essencialmente na ótica de capacitar e empoderar as pessoas no sentido de poderem recorrer e integrar-se de forma mais pacífica, dominando a língua, podendo ir ao serviço de saúde, podendo ir ao mercado, às compras e saber como pronunciar as palavras, os objetos e facilitar todo este processo de integração. É sem dúvida o mote deste curso e que na sua 8ª edição têm sido dezenas as nacionalidades que têm passado pelo curso de português e a verdade é que com objetivos diferentes de turma para turma, porque cada um tem um objetivo diferente de vida e isso também é encarado por nós. Se numa edição anterior tínhamos muitas pessoas ligadas ao turismo e à hotelaria, porque sentiam necessidade de uma maior proximidade, não com o cliente externo, mas com o cliente interno e também com os próprios comerciantes. E muitos dos nossos alunos o que nos diziam é: sentimos necessidade de ir à mercearia, porque nós só queremos produtos regionais. Sobretudo comunicar. Exatamente, e é esta necessidade de comunicar que faz as pessoas quererem participar no curso e querer melhorar os poucos conhecimentos que possam ter da língua portuguesa. E continuam a chegar migrantes aos Açores? Não temos dados da vinda de novos migrantes, até porque a situação ainda é tão frágil nos Açores que requer aqui alguma atenção. A verdade é que também não estimamos que nos próximos tempos venha a ser uma região
tão atrativa para as migrações, não por não ser uma região segura, pelo contrário, mas porque neste momento o mundo inteiro vive uma situação de, eu diria quase de bloqueio, em que é um bloqueio na decisão de vou sair, para onde vou estarei melhor, quais são as dificuldades que terei no percurso. Ainda há muitas incertezas. Há muitas incertezas. Por isso, este é o período ideal para se regularizar as situações pendentes, pelo menos enquanto não surgem novos pedidos. Seria o ideal que os serviços conseguissem, durante este período, agilizar todos os processos que têm em mãos, que são, sem dúvida, são muitos os processos, porque são processos longos e que exigem bastante clarificação de várias partes e que faz com que sejam demorados, e o ideal é que todo este período de serviço para que todos os processos pudessem ter o seu fim e dignamente as pessoas pudessem ter a sua autorização de residência, que é que os permite depois beneficiarem e contribuírem de forma ativa em toda a sociedade. E qual tem sido a maior ou as maiores dificuldades que por vezes se depara o gabinete nesse apoio de regularização dos documentos com os migrantes? É a demora burocrática? Eu diria que sim, o maior desafio é mesmo a questão burocrática, porque todo o restante processo é fácil de o resolver, porque facilmente vamos aqui a um departamento ou a um serviço e as pessoas conseguem obter os seus documentos. Porque é um trabalho em rede. É um trabalho em rede, sem dúvida. A questão é que toda a gestão de um processo de regularização é feita no governo, é feita a nível nacional, o que faz com que a pessoa submete através de uma plataforma e depois tem que aguardar. E a verdade é que este processo é demorado e ou seja, a parte do gabinete, do aconselhamento e da agilização do processo é relativamente rápida, mas depois toda a sequência do processo é demorada, mas aí não há como nós conseguirmos fazer algo para contrariar. E em média, as solicitações demoram quanto tempo? Consegue-se fazer uma previsão? Temos uma média de 6 meses de espera. 6 meses, depois depende da situação, depende da situação em si, porque há processos que têm uma maior necessidade de verificação, há outros que no dia do atendimento presencial conseguiram toda a documentação exigida. Varia de acordo com o depois processo. dos serviços terem estado encerrados, também por causa da pandemia, está a ser, este webinar será online, mas gradualmente serão retomados também os serviços presenciais. Sim, sem dúvida. A Cres Açores voltou a abrir portas no dia 25 de maio e temos gradualmente retomado todas as nossas iniciativas com as devidas precauções, da mesma forma que o próximo curso português será todo presencial. Exatamente porque nós fazemos questão de que as pessoas comecem aos poucos a regressar aqui, eu não diria uma normalidade, porque eu acho que é precisamente isso que nós queremos contrariar, é a questão da normalidade, porque nada será normal, mas queremos que as pessoas voltem a sentir o conforto de estar próximos mesmo que ligeiramente distantes. E a verdade é que se um curso online funciona para um determinado grupo, no nosso entender não funciona para os migrantes, que têm ainda uma maior necessidade de proximidade, têm uma maior necessidade do contacto físico e visual, e a verdade é que uma ferramenta digital não permite isso. E daí estarmos muito ansiosos que chegue ao mês de setembro e que possamos aqui voltar até a nossa sala com os alunos de diferentes nacionalidades. E com uma grande vontade de aprendizagem, certamente. Muito obrigada, Ana Silva, pela esta oportunidade de estar connosco aqui esta tarde. Até uma próxima. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Recordando ainda que este especial webinar Covid-19, que implica também aqui a regularização dos documentos dos imigrantes que estiveram suspensos durante a pandemia, realiza-se no dia 18 de junho, pelas 14 horas. A inscrição é gratuita, mas é necessário fazer-se uma pré-inscrição para poder participar neste webinar que o Gabinete de Apoio ao Migrante da Cres Açores vai promover.